Olá, eu sou o Jonathan, acadêmico da 10ª fase do curso de Engenharia Elétrica da UNOESP Joaçaba, e vou apresentar a plataforma que desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso. Bom, o objetivo do sistema implementado é auxiliar o processo de manutenção em uma empresa. Para acessar esse sistema, basta possuir um dispositivo com acesso à internet, entrar no navegador desse dispositivo e digitar pelo domínio, pela URL do sistema. Bom, ao adentrar então no sistema, a primeira tela exibida é a tela de login. Essa tela limita os usuários que vão ter acesso ao sistema, permitindo que apenas as pessoas da própria empresa possam visualizar as informações contidas no sistema. Então, realizando o login, o usuário é direcionado para a tela geral do sistema. Essa tela apresenta quantos motores eles estão para manutenção. Nesses motores foram cadastradas horas para a realização de uma manutenção e as horas de operação do motor ultrapassou as horas previstas para a realização da manutenção. Então, observa-se que neste momento tem 10 motores que ultrapassaram as horas previstas para a manutenção. Então, esses motores é necessária a realização da manutenção. Como são 20 motores e 10 estão para a manutenção, observem que o gráfico se preencheu metade dele. E à direita tem os motores em falha. Aqui são quantos motores atualmente encontram-se em falha na fábrica. Também num total de 20 motores, observa-se que nesse momento nenhum motor está em falha. Bom, essa tela é mais para o usuário ter uma visualização geral de como está a situação do sistema. E aí, clicando nesses botões manutenção e falhas, é possível visualizar com mais detalhes essas informações. Ao clicar sobre manutenção, o usuário é redirecionado para a tela com as horas de operação de todos os motores. Bom, nessa tela são apresentados gráficos individuais de cada motor, apresentando quantas horas esses motores operaram desde o último cadastro de manutenção. Então, neste caso aqui, foram cadastrados todos os motores, uma manutenção do tipo rotor para daqui a 10 horas. E aí o sistema aqui está operando há mais ou menos uns 20 dias, e durante esse tempo, observem que alguns motores operaram por mais do que essas 10 horas previstas. Então, eles estão com o gráfico em vermelho. Outros motores não operaram durante essas 10 horas, como esses motores 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eles não chegaram nas 10 horas, então eles não estão incluídos na soma da tela inicial. Observem que 10 motores ultrapassaram as 10 horas previstas para manutenção, então, por conta disso, na tela dashboard, na tela geral, apresenta 10 motores para manutenção. Clicando sobre esse botão aqui, que está localizado ao lado de cada um dos motores, é possível ver mais informações a respeito dessas horas cadastradas para manutenção. Clicando aqui sobre o motor 3, por exemplo, observa-se que foram cadastrados 3 tipos de manutenção. Manutenção de rolamento, rotor e geral. Essas manutenções elas foram cadastradas em momentos diferentes. Então, desde que foi cadastrada a manutenção para daqui 10 horas do tipo rotor, já se passaram 60 horas. Então, essa é a manutenção mais crítica desse motor. Bom, desde que foi cadastrada a manutenção do tipo geral, foram cadastradas 20 horas para a realização da próxima manutenção e desde este momento só foram decorridas 10 horas. Do tipo rolamento, foram cadastradas 70 horas e apenas foram decorridas 16 horas desde o cadastro dessa manutenção. E também é exibido nessa tela as horas de operação totais desse motor. Bom, no botão voltar ele retorna para essa tela e aqui no menu lateral, então é possível realizar a navegação. É possível voltar para a tela geral, denominada Dashboard, bem como ir para a tela de cadastro de novas manutenções, ir para a tela de falhas ou realizar o logout no sistema. Bom, ao clicar sobre o botão Cadastrar, o usuário é redirecionado para uma tela onde ele realiza o cadastro da manutenção. Então ele seleciona o tipo de manutenção, aqui estão dispostos os tipos rolamento, rotor e geral. Seleciona qual que é o tipo de manutenção que ele deseja fazer, realizar. Ele informa qual que é o motor, por exemplo, o motor 12,
e ele informa quantas horas para essa manutenção. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 50 horas. Aí é liberado o botão de definir, então quando ele clica em definir, lá no motor 12 foi cadastrado uma manutenção do tipo rolamento para daqui 50 horas. Se eu voltar aqui para o motor 12, haverá uma manutenção do tipo rolamento para daqui 50 horas. Ainda não foram decorridas nenhuma hora desde o cadastro dessa manutenção. Além dessa questão das manutenções, do horário para cada manutenção, o sistema também oferece a possibilidade da visualização das falhas ocorridas no sistema. O usuário pode acessar diretamente aqui pelo botão de falhas ou retornando ao menu e indo então para os motores em falha. Bom, aqui é apresentada uma lista com o status atual de todos os motores, bem como o horário em que este estado ele se tornou o presente, né, no motor. Então, observa-se aqui que todos os motores estão com a condição de normalizado, então, portanto, nenhum motor está em falha, e é por conta disso que na tela dashboard não há nenhum motor em falha. Todos eles estão sem falhas, né, estão com a condição normalizada. Esses botões que há nessa última coluna, ao lado do horário, servem para que o usuário possa verificar com mais detalhe as falhas ocorridas. Ao clicar, então, sobre esse botão, é apresentada uma tabela com as últimas 20 falhas ocorridas neste motor, bem como um gráfico apresentando o número de falhas ocorridas nos 3 últimos meses. Então, observem que como o sistema foi implementado no mês de novembro, ocorreram 32 falhas neste mês. E aqui também pode-se observar todas as falhas ocorridas, as últimas 20 falhas ocorridas nesse motor. Assim como para todos os outros motores. Então foram apresentadas todas as funcionalidades do sistema implementado. Observa-se que essa tela de falhas ela auxilia no processo de manutenções corretivas, pois caso ocorra alguma falha em algum dos motores, será apresentada a descrição dessa falha nessa tela, de modo que essa descrição vai se destacar das demais, chamando a atenção do usuário para o problema ocorrido, e o horário em que essa falha ocorreu também pode ser útil para que o usuário saiba há quanto tempo que o processo ou aquele motor está parado devido àquela falha. As descrições das falhas, o número de falhas nos últimos meses e o histórico de falhas, ele pode ser utilizado para encontrar problemas críticos no sistema, como problemas nas instalações elétricas ou defeitos de projetos, erros de projetos. A tela de manutenção ela pode ser utilizada para planejamento de manutenções preventivas e até preditivas no sistema, pois assim o usuário consegue identificar quais motores operam por mais tempo e aí realizar um plano de manutenção de acordo com cada motor, de acordo com a utilização também de cada motor. Bom, essas são todas as funcionalidades, esse é o sistema desenvolvido. Agradeço pela atenção, muito obrigado.